Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Obrigado pela sua audiência. Obrigado também, Dr. Regis, por ter aceito esse convite, estar aqui novamente conosco. E hoje o tema é bem interessante, nós vamos falar sobre precedentes. Exatamente, vamos falar sobre um tema que, acredito eu, roubou a cena, não é? Do nosso cenário jurídico. E eu até vinha pensando sobre isso. Nós falávamos muito sobre provas digitais e estava, né, aquele tema ali numa crescente. E me parece que os precedentes judiciais vieram para, de certa forma, abafar esse tema, porque a gente vem falando muito sobre eles, né? É um tema muito importante. E agradeço por estar aqui para a gente compartilhar um pouquinho essas informações e explicar para o público em geral o que vem acontecendo, né, no cenário jurídico atualmente. Joia. Legal. Para quem está nos assistindo, e aí a gente vai falar assim, o que é precedente? Bom, vamos lá. Eu tenho uma colinha aqui e eu vou dizer o que é precedente, mas depois eu vou fazer uma explicação um pouquinho melhor, porque o que eu consegui verificar, né, de tudo que a gente lê, de tudo que a gente ouve, é que existem alguns termos que afastam um pouco a população em geral e mesmo os operadores do direito sobre essa matéria. Então, se a gente disser assim, o precedente é uma resposta judicial a um questionamento jurídico dado em um processo anterior, cujo raciocínio decisório serve como referência para o caso presente e para casos semelhantes futuros. Se a gente resumir tudo isso em uma expressão, eu também quero. Essa é a essência do precedente. Quando se tem um julgamento sobre qualquer matéria e posteriormente vem uma mesma situação jurídica, não é, de uma outra pessoa, o que ela espera? Que a decisão seja a mesma, não é? Que sejam dados os mesmos direitos, ou que seja julgado procedente, ou que seja julgado improcedente. Então, essa é a regra, até no âmbito familiar nós temos isso, não é? Quem tem filhos tem essa noção. Então, eu dou o presente para um filho meu na data do seu aniversário. Evidentemente que o outro filho, no seu aniversário, vai esperar também ganhar um presente, não é? Então, quando você dá o presente de aniversário para o filho que fez ali aniversário no primeiro lugar, você teve uma decisão. E essa decisão, a partir do momento em que surge uma outra situação similar àquela, você utiliza aquele precedente, não é? Aquela decisão se torna um precedente para casos futuros. Então, ele é simples. Né? Aproveitando a analogia, é como se eu tivesse uma lei que fala assim, no aniversário do seu filho, você deve dar um presente. Essa é a lei. Basicamente isso. E ela vai surgir... Exatamente, ela é uma decisão. E ela se torna um precedente quando vem outros casos semelhantes. Aí quando eu tenho um filho... Quem tem filho sabe, eles são excelentes advogados, né? Advogam como ninguém para os seus direitos, né? Esquece um pouco dos deveres, mas para os direitos eles são bons. Pai, você deu um presente X para o meu irmão e você não deu assim. Aí eu tenho um precedente que vai me falar, porque o seu irmão está fazendo X anos e você não tem esta idade, por isso que ele ganhou esse presente. Ou seja, é uma interpretação específica sobre aquela lei que tratou de maneira genérica. Na verdade, não seria propriamente uma lei nesse não, caso. A lei é dar o presente. A lei é dar o presente. Mas qual presente? Exato. Nesse caso, a gente diz... e aí eu iria entrar nessa questão da simplificação das expressões. Não é? Que a gente entraria no que a maioria da doutrina vem dizendo distinguishing. Então, olha, por que você deu para o seu filho que completou 18 anos um carro, não é? E para o outro filho que fez 16, uma bicicleta. Mas eu também quero um carro, porque eu também fiz aniversário. Certo. Não, mas existe aqui uma distinção entre as duas, Exato. não é? Existe uma distinção que é a maioridade daquela primeira a interpretação do gênero da lei, daquela situação genérica da lei, que é dar o presente. E aí eu tenho 18 anos uma situação, 16 anos outra situação. Exatamente. E eu falei esse distinguishing e era justamente essa questão que eu gostaria de colocar. Quando a gente
a gente tem o precedente faz parte da nossa vida, não só para quem atua na jurisdição, mas também, como a gente acabou de retratar, aqui nas nossas situações familiares, sociais em geral. Mas a gente acaba, às vezes, complicando o que é relativamente simples. Tá. Então, quando a gente estuda precedentes, a gente vai falar sobre ratio decidente, a gente vai falar sobre obter dictum, ou obter dicta, no plural, a gente vai falar sobre distinguishing, overruling, overriding, anticipatory overriding, stare decisis, IRDR, IAC, reasoning. São palavras que, se a gente parar para pensar... Nessa hora, já pararam de assistir a gente. Né? Pronto, quem fala assim, já pode ver, fala assim, já chega por aí, né? Mas o ponto positivo disso é que nós temos palavras em português que resolvem todos esses problemas. Então, se a gente vai falar ratio decidente, nada mais é do que as razões de decidir de um julgamento. Obter dictum são razões ali do julgamento, fundamentações do julgamento que não são determinantes para aquele julgado. Servem de complemento para alguns exemplos sobre aquele julgado, mas não fazem parte da razão de decidir. Não vai ser aquela fundamentação que vai vincular no julgado. O que vai vincular são as razões de decidir. O distinguishing que a gente acabou de tratar aqui, que é a distinção. Então, olha, existe sim um precedente. O tribunal já julgou de determinada forma. Mas este caso é diferente. Este caso tem uma peculiaridade, tem uma particularidade. Então, nesta hipótese, eu não aplico o precedente. Por quê? Porque eu tenho uma distinção. O overruling, que é a superação de um precedente. Então, existe um precedente? Existe. Ele sempre foi aplicado? Sim. Mas a gente sabe que a nossa sociedade ela é mutável, ela se desenvolve de uma maneira muito rápida, se torna muito complexa. E, às vezes, aquilo que o tribunal julgou há anos, hoje já não vale mais. Então, vai ser superado. Tá. Total, no caso do overruling, ou parcial, no caso do overriding. E tem a tal da anticipatory overruling, que é, olha, o tribunal ainda vem julgando dessa forma, existe, não é, esse precedente, mas existe uma tendência de mudar. O tribunal ainda não mudou, ainda não superou a sua jurisprudência, o que seria o overruling. Ele mesmo vai lá e derruba a sua derruba o seu precedente. Mas, embora ele não tenha derrubado, a gente já consegue verificar que os ventos sopram contra aquele precedente. Então, a gente antecipa. Então, a gente antecipa. É uma possibilidade. E existem aqui vários outros. Reasoning, que é a razão, não é? Ela é a razão de decidir. Não é a razão de decidir, mas é a fundamentação que leva à razão de decidir. Se a gente pegar o conceito, é o processo mental e lógico que o juiz utiliza para analisar os fatos. Então, são as razões que são os fundamentos que vão levar àquelas razões. Então, a gente tem expressões em português para tudo isso. Então, a gente consegue, se utilizarmos, não é, as nossas expressões, aproximar um pouquinho os precedentes dos jurisdicionados de uma maneira geral e também dos operadores de direito, porque eu confesso que, e essas são só algumas, existem várias outras que a doutrina vem utilizando e que às vezes a gente precisa ali parar um pouquinho, procurar para depois voltar e continuar o raciocínio, né? Até lá ele já pode ter se perdido. Senhor Rezi, e para o leigo, tá? Ele tem uma situação, até mesmo para a gente afastar aquela situação, olha, direito do trabalho, existe aí uma insegurança, uma inconstância, né? Qual que é a recomendação? O que muda no dia a dia eu saber que tem esses precedentes? Vamos falar assim, o empregador, seja daquele que tem um empregador que é uma funcionária de casa, ou é aquele que tem aí 150, 200, 1000 pessoas como seus funcionários, né? O que muda para eles? O que tende a mudar, e eu acredito que seja não o objetivo que se vem traçando aqui no Brasil, né? A gente estabeleceu um sistema de precedentes porque a gente tem uma litigância em massa, a gente tem uma recorribilidade em massa, não é? São muitos processos, são muitos recursos, e os tribunais vão chegando num limite. Sim. Não é? Vão chegando aqui numa situação caótica, não sei em qual palestra eu ouvi, que
os processos e os recursos vão crescendo em progressão geométrica, até chegar no momento em que vai estrangular, não é? Não tem como Então, você mais criar mais estrutura para absorver. e não, a não situação. dá. Então, nós temos esse precedente, os precedentes obrigatórios para, de certa forma, conter essa litigância em massa, conter essa recorribilidade absurda que hoje nós temos. Isso se faz através de uma pacificação, de um entendimento pelos tribunais superiores que vão vincular a todos nós. Eu consigo, evidente que isso não pode ser exato, mas eu caminho por uma uniformização. A ideia é essa, que vai levar um sem tempo. afastar a aplicação da justiça. De forma alguma, isso não... É isso que é importante ficar muito claro, né? Mas isso gera duas consequências principais. A primeira é a segurança jurídica. Sim. A partir do momento em que você tem... Porque o que nós temos hoje? Nós temos uma legislação. E a legislação, ela é, de certa forma, genérica. Sendo genérica, ela comporta interpretações. Então, você tem uma lei, essa lei vai comportar interpretações, e se você tiver todas as interpretações como sendo possíveis, você não vai saber qual conduta vai ser incorreta, porque um juiz poderá considerar a sua conduta incorreta, ao passo que outro magistrado poderá considerar correta a sua conduta. E aí, se eu tenho um empregador, numa situação em que, aqui no estado de São Paulo, eu tenho, vamos citar cidade, então aqui em Justiça de Presidente Prudente, decide-se um caso de uma forma, mas ele tem uma filial no Mato Grosso, e lá decidiu de outra. Ele falou assim, olha, eu tenho a minha mesma cultura, a mesma forma, aqui eu tenho uma interpretação, lá eu tenho outra, as duas juridicamente válidas. Com isso eu consigo trazer uma uniformização e saber, olha, a interpretação que deve ser dada deve ser essa sobre este caso. Vai agora saber assim, se o caso que ele está vivenciando se aplica ao precedente previsto naquela lei. Exatamente. E isso nos dá o quê? Segurança jurídica. A partir do momento em que a minha conduta está respaldada na melhor interpretação que a lei pode ter, eu digo a melhor dentro do sistema que foi dado, não é, pelo CPC de 2015. Então eu tenho a segurança de que se eu agir dessa forma, eu não estarei infringindo a lei, eu não estarei contra a lei, porque a lei está ali e o melhor entendimento dentro da nossa sistemática foi aquele dado pelo tribunal que pacificou aquele entendimento que lançou aquele precedente. E isso, para o jurisdicionado, para a população de uma maneira geral, gera também o efeito da resignação. Então vamos pensar, olha, eu me senti lesado por uma situação X. Mas essa situação X já foi analisada pelo tribunal. E o tribunal pacificou o seu entendimento e formou um precedente no sentido de que essa situação é correta. Então, por mais que eu me sinta ofendido, por mais que eu me sinta lesado no direito, né? Exato, eu tenho que me resignar e não vou ajuizar a ação, porque eu sei que ela estará fadada ao fracasso. Certo. Então, você tem esse efeito para o jurisdicionado. É óbvio, leva muito tempo para que a gente consiga, não é? Até porque a lei já, em algum momento na nossa história, já teve essa arrogância de tentar solucionar todos os casos, não é? E, de certa forma, não deu certo. Né? Então, nós tivemos que devolver ao magistrado, que antes era o boca da lei, nós tivemos que devolver ao magistrado o poder da interpretação e tivemos que trazer à legislação cláusulas mais genéricas, cláusulas gerais, conceitos abstratos, para que se pudesse prever um maior número de condutas sociais, né? Aquele movimento tentacular do direito que começa a trazer todas as matérias para todas as situações sociais, trazer sob o seu comando, digamos assim. Mas vai chegar um momento em que a gente precisa voltar e fechar de novo essa possibilidade, essa gama, né, interpretativa. Precisamos fazer isso de alguma forma. E as situações que podem acontecer, elas são infinitas. Então, vai chegar um momento em que a gente vai ter que ter um precedente para cada caso. Essa é uma questão. E justamente quem critica
o sistema de precedentes diz isso. Como que a gente vai conseguir prever todas as situações existentes? A gente não vai conseguir prever. Eu tive um professor na pós-graduação que ele usou um exemplo muito simplório, mas é bem interessante. Que ele justamente fala assim: primeiro ele fala assim, olha, onde tem uma placa tem uma história. E aí ele usa aquele exemplo e fala assim: é proibido a entrada de animais. Mas aí aparece um cego, com o seu cão-guia. Ele não pode entrar? Não, ele pode. Aí ele vai ter uma situação: proibido a entrada de animais, exceto cachorros que são cão-guia. Mas a placa colocou cachorro. E apareceu uma senhora que estava com uma cachorra. Como é que você falou? Então eu vou colocar proibido a entrada, exceto cachorro, enfim. E aí ele continua, né? Que como você disse, é impossível ter essa situação de previsão se eu não trouxer aqui, então, assim, situações que acho que é o que procura aí os precedentes, né? Como se eu estivesse encaixando. Eu tenho, a lei diz isso, eu tenho essa situação, o precedente encaixa ou não? Não encaixa, não ajuiza. Não leva isso para o judiciário, porque senão você vai ter ali a confirmação, né? Fala assim, ó, o seu caso não se encaixa a este precedente, ainda que você possa, no seu íntimo, ter interpretado de uma maneira diferente, mas não foi essa a interpretação do Poder Judiciário. Pode até trazer uma insatisfação, mas traz uma segurança jurídica. Exato. E sobre essa questão, não é o que justamente a gente chega no conceito de razões, da razão de decidir. Então, quando se diz, não é, nessa placa que é proibida a entrada de animais, ou existe até o exemplo que é proibida a entrada de cachorro, aí aparece o cidadão lá com um urso, não é? Fala, Isso, não, exato. o cachorro é proibido, mas o urso vale, não é? Isso E vale. qual que é a ratio dessa placa, né, da proibida a entrada de cachorro? A ratio decidente, a razão de decidir não são permitidos animais neste estabelecimento, não é? Sim. Então, aqui nós temos a ratio decidente. Qual é o tema? É o que está na placa. Cachorro. Então, se aparecer um cachorro, uma pessoa ali com um cachorro, será expulso de plano, em regra. Será expulso de plano. Por quê? Porque a placa é expressa no sentido de cachorro. Chega lá o urso, pode ser que a pessoa pense um pouquinho, não, tá dizendo cachorro, mas a razão de decidir é animal. Então, também está expulso. O que proibir, né? Exatamente. Agora chega uma pessoa cega com um cachorro. A gente está diante de uma distinção, não é? Está lá uma pessoa, está lá um cachorro, mas existe uma peculiaridade naquela situação. Ele não está entrando com o seu cachorro de estimação porque ele não quis deixar em casa. Ele precisa entrar porque ele tem aquele cachorro porque ele precisa dele, né? Como cão-guia. Então, neste caso, estamos diante de uma distinção. Ainda que eu tenha a placa proibido a entrada. Ainda que se tenha, não aplica aquela placa àquela pessoa, porque existe uma peculiaridade naquela situação. Tá. Doutor Regis, teoria, para nós que somos operadores de direito, que bom, então a gente vai navegando nesse mundo. Mas, na prática, você já tem visto algum resultado? O que você tem percebido? Olha, ainda é um pouco recente para a gente dizer, não no âmbito dos tribunais superiores do STF e do STJ, não é? Já ocorreu, nós já vivenciamos bastante coisa, estamos vivenciando agora, não é? Com o tema 1389 do STF, que suspendeu todas as ações que dizem respeito a vínculo empregatício, a discussão sobre vínculo empregatício e a matéria probatória também que diz respeito a isso. Nas questões específicas da Justiça do Trabalho no âmbito do TST, a gente começa a ver agora. Tá. Porque de 2015 para cá, o TST tinha uma pouca produção de precedentes, até, se eu não estou em erro, fevereiro deste ano. Não é? Então, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, vem numa bandeira muito forte de criação de precedentes. Nós temos aí o tema 1389, não é? Do STF, já há outros, também estamos na casa dos 1000 no STJ, e no TST nós praticamente não tínhamos, não é? E agora nós estamos, não sei se estamos com
cento e poucos, não me recordo agora em números, mas começamos e de fevereiro para cá nós tivemos um boom né? de precedentes vinculantes. Então, nós passamos a ter algumas repercussões, sim, mais pelos tribunais, pelo STF, né? Sobretudo, que vem atingindo protagonismo em matéria trabalhista impressionante. E agora no TST começa-se também a ter esse efeito. E também no âmbito interno dos tribunais, a gente passa a ter, de certa forma, uma movimentação. Né? A partir do momento em que a fixação da jurisprudência, a coerência da jurisprudência dos tribunais e a formação de precedentes, ela depende de uma cooperação entre as turmas dos tribunais, entre tribunais diversos e entre os tribunais e o TST, a gente já começa a perceber movimentações. Nós tivemos um acordo de cooperação, é uma nota, agora não me recordo o número da nota, mas é um acordo de cooperação entre o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e da 2ª Região, dizendo o seguinte: olha, os precedentes que forem aqui da 15ª Região poderão ser utilizados também na 2ª Região, ali observados, né, alguns requisitos que estão estabelecidos nessa nota. Então, eu não conhecia, não sabia desse termo de cooperação, porque isso também é muito importante, porque na prática, qual que é a grande reclamação, né, entre TRT 2 e TRT 15? Eu tenho praticamente na mesma cidade, dependendo da empresa, julgamentos que poderiam ser divergentes, né, em razão da competência que eu tenho ali, do TRT 2, que é São Paulo, e Baixada Santista, e eu tenho as cidades vizinhas ali que poderiam estar sendo abrangidas pelo TRT 15. E falou assim, olha, como é que pode que... Porque na prática, aqui que o empresário está vendo, olha, eu tenho uma empresa que ela está de um lado de São Paulo que teve uma decisão, eu tenho uma empresa que é vizinha aqui que teve a mesma situação e teve um julgamento diferente. Como eu devo proceder? Eu estou certo ou eu estou errado? Exato. Então, é isso aí, acho que vai trazendo a tão sonhada segurança que a gente já falou aqui algumas vezes. Eu recuperei aqui esse acordo entre o TRT da 15ª Região e o TRT da 2ª Região, é a nota técnica conjunta número 1, de 26 de março de 2025. Então, ela garante a coerência entre os dois tribunais. Então, olha, já atingimos aqui, já traçamos todos os caminhos, né? O caminho das pedras. Nessa questão, não precisa o tribunal perfilhar ali o mesmo caminho, traçar, ou às vezes para chegar a entendimento oposto, ele já parte do princípio de que aquele entendimento está correto, foi firmado, não é? Pelo um órgão especial, pleno, que seja, para formar aquele precedente. Então, nós vamos aproveitar aqui também, obviamente, aqui, observando, não é, os requisitos ali da nota técnica. Os operadores do direito, então, já têm assim, os precedentes vão ser uniformizados dentro dessa... Não só no âmbito do Tribunal Regional, mas também no âmbito dos tribunais. Não é? Então, essa é uma cooperação, porque, na verdade, a própria legislação exige isso, né? Que os tribunais manterão as suas jurisprudências, os seus entendimentos coerentes, coesos, não é? Estáveis, principalmente estáveis. A gente não pode mudar os nossos precedentes ao sabor da composição do tribunal, né? Não é o meu entendimento, então eu vou aproveitar, eu vou aguardar até que a composição mude para que eu consiga emplacar aquele meu entendimento, não é? Uma vez vencido, temos que nos resignar. Eu acho que essa nova frente do Poder Judiciário, acho que, como eu disse assim, né, para quem não é no ramo, precisa entender que é uma mudança significativa. Porque você tem realmente aqui, é natural do ser humano assim, olha, eu tenho tal entendimento sobre a situação, não vou mudar. E não aceito também que contrarie. Falei, olha, não vai ser assim, né? Então, não vai ser assim, porque teu entendimento, certo ou errado, ele foi vencido ou confirmado, tá? Por um precedente que está tratando desse tema. Então, é uma mudança muito significativa. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Mas o que a gente precisa ter em mente é que nós precisamos ter uma forma, né, muito efetiva de como firmar esses precedentes. Se eles têm o objetivo
de pacificar entendimentos, eles têm que ser feitos de modo que, assim, cumpram a sua finalidade, não é? E eu trago como exemplo, eu vou puxar mais uma vez aqui a minha colinha, dessa vez de outro lugar. Uma primeira situação, até foi um exemplo prático que aconteceu comigo, de um eventual conflito entre precedentes. Porque nós temos, o TST lançou recentemente uma tese, a tese 68, dizendo o seguinte: nas reclamações trabalhistas, os valores relativos ao recolhimento da FGTS e da respectiva indenização de 40% devem ser depositados na conta vinculada e não pagos diretamente ao empregador. Ou seja, aqueles valores, né, de FGTS devem ser depositados na conta vinculada, como todos nós sabemos. Mas acontece que o meu caso foi um acordo. Tivemos ali um acordo, dentre as verbas discriminadas, houve a discriminação de FGTS e multa de 40%. E o empregador pretendia ali pagar diretamente ao trabalhador. Sim. E assim o fez. Frente a essa tese do TST, ele terá descumprido esse precedente? E aí foi uma situação, não é, que nos levou a refletir. E nós temos o tema 1176 do STJ, que também diz respeito a essa questão. E foi por ali que a gente conseguiu sair. Embora tenha sido pago o valor do FGTS diretamente para o trabalhador, ele não ficaria obrigado a pagar novamente, dessa vez fazendo o depósito do FGTS na conta vinculada. E qual a razão? O tema 1176 do STJ diz: são eficazes os pagamentos de FGTS realizados diretamente ao empregado após o advento da Lei 9491 de 97, em decorrência de acordo homologado na Justiça do Trabalho. Então, nós temos dois temas que, de certa forma, poderiam ali ser conflitantes, não é? Mas, neste caso, tratando-se especificamente de acordo, nós tivemos aqui essa possibilidade. E o precedente continua, né? O que não dispensa a oportuna comunicação aos órgãos de fiscalização. Assegura-se a cobrança de todas as parcelas incorporáveis ao fundo, consistentes em multas, correção monetária, juros moratórios, contribuição social, visto que a União e a Caixa Econômica Federal não participaram da celebração do ajuste da via laboral, não sendo por ele prejudicados. Ou seja, é possível o pagamento direto? Isso vai eximir o empregador do pagamento das multas que seriam devidas caso ele fizesse o depósito em conta vinculada? Não. Por quê? Porque a Caixa não fez parte dessa pactuação, não é? Como ali terceiro, não vai poder ser prejudicado por aquela decisão, aquela sentença que homologou o acordo. Então, essa é uma primeira situação que a gente precisa ter em mente, o eventual conflito entre jurisprudência, entre precedentes vinculantes de tribunais superiores. E uma outra situação que eu acho que nós precisamos ter uma especial atenção, eu acredito que o TST venha fazendo isso muito bem, que é transformar as razões de decidir, julgar o processo, expor as suas razões de decidir, e quando colocar um tema, que é uma situação que nós não temos na common law, não é? Puro sangue, ali na Inglaterra e outros países, Austrália, se eu não estou em erro também, que adota essa forma. Não temos a questão do tema, que é o conceito dele é uma forma de aplicação das razões de decidir, não generalizar este tema. Por quê? O Poder Judiciário não cria, não tem como atividade precípua a criação de lei. Sim. Não é? Nós não temos essa. Mas nós acabamos criando normas quando interpretamos a lei e damos à lei a melhor interpretação. Sim. Essa é a função que o CPC nos garante, não é? Bom, quando se dá a melhor interpretação deste caso, faz-se mediante as razões de decidir. E o tema que se coloca, ele tem que estar estritamente vinculado ao caso que foi julgado. Entendi. Para eu não ter eu não perder justamente aquele detalhamento que eu preciso que seja dado. Exato, porque nós não vamos criar leis genéricas, nós vamos decidir um caso com base na lei. E este caso, ele tem que estar ali estampado na tese, caso se queira fazê-lo.
não é? E a ratio decidendi, a razão de decidir, ela é um passo à frente do caso concreto. Ela é a parte do julgado que pode ser generalizável, vamos dizer assim. A gente pode pegar aquele caso concreto que foi baseado naquelas razões de decidir e dizer, olha, essa razão de decidir serve para um caso que não é exatamente este caso concreto, mas é um outro que tem a mesma equivalência jurídica, é a mesma situação jurídica analisada. Eu vou dar como exemplo o exemplo, na minha opinião, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, de como não deveria ser feito, que é o tema 1046, não é? O tema 1046, ele versava sobre sobre horas em itinerário, né? Que existia a legislação, hoje revogada, o dispositivo legal foi revogado, mas existia um dispositivo legal em que as horas em itinerário eram remuneradas, não é? Pelo empregador, fornecendo ali a condução, o local de difícil acesso, enfim. E o tempo todo ali seria remunerado. Vem a norma coletiva e diz, olha, vamos fazer o seguinte, para a gente não ficar nessa discussão de quão longe ficavam as fazendas ou os locais de prestação de serviço, vamos estabelecer aqui 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos, depender da norma coletiva. Enfim, isso chegou até ao STF dizendo, é possível ou não é possível que isso seja feito? Bom, o STF veio, analisou a questão das horas em itinerário e disse, são válidas as normas coletivas que dizem respeito à fixação do tempo das horas em itinerário, né? Em prestígio às normas coletivas, em razão do prestígio constitucional, não é, que foi dado às normas coletivas e também à legislação infraconstitucional. Pois bem, qual é a razão de decidir? As normas coletivas podem estabelecer questões diversas da lei, não é? Pode sobrepor a lei em algumas hipóteses. Pois bem, essa é a razão de decidir, não é? Qual deveria ter sido o tema? O tema 1046. As horas em itinerário podem ser pactuadas por norma coletiva, a despeito do que diz a legislação. O caso concreto específico. Exato, de modo que todas as questões que dissessem respeito às horas em itinerário seriam derrubadas, não é? Ou respaldadas de acordo com aquele tema, de acordo com aquela tese. Sim. Questões diversas, vamos supor, algum benefício ou alguma questão que possa ser retirada da lei por meio de norma coletiva. Não poderíamos ir pelo tema, porque o tema fala sobre horas em itinerário. Teríamos que ir para onde? Para ratio. Para ratio. Deveríamos olhar a razão de decidir, abrir o acórdão, ler. Também é um outro obstáculo, porque são vários, não é? Acórdãos ali do STF, fica difícil de a gente saber o que é a ratio dentro do entendimento de 11 ministros. Mas, enfim, deveríamos abrir ali o acórdão e verificar qual é a ratio decidente, qual é a razão de decidir. Aplica-se ou não se aplica neste caso. Enfim, não foi o que foi feito. O tema 1046 do STF, ele generalizou de uma determinada forma que se permite fazer uma aplicação. Ele trouxe, de certa forma, a ratio decidente, a razão de decidir, para o tema. Dizendo, são constitucionais os acordos e convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação específica de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Na minha opinião, que ao meu ver, não me parece ter sido a melhor forma de estabelecer uma tese. Mas, enfim, ficamos, neste caso, porque aquilo que deveria ser afunilado, ele acabou ampliando, e aí eu fico assim, bem, eu vou aplicar o tema ou vou aplicar a lei? Permite-se o entendimento permite-se uma interpretação a partir da tese. Exato. Não é? O que, de certa forma, não me parece a melhor solução. E eu falei, não é, sobre a dificuldade de se ter uma tese, de se ter a obtenção da razão de decidir por meio de acórdão. Quando nós demos ali uma olhada nos acórdãos que dão
que acabam culminando, não é, na tese, no tema, a gente percebe que são os 11 ministros, eles falam ali e é tudo ali transcrito e se tem várias razões de decidir. Às vezes a gente fica uma grande dificuldade em saber o que é a razão de decidir, o que é ratio decidente, e o que é a obter dicta, o que são os fundamentos periféricos que não... aquele núcleo das razões. Que não vinculam, exatamente. Então essa é uma preocupação que a gente precisa ter. Penso que o TST vem fazendo isso com uma boa propriedade, vem fazendo isso de uma maneira bem eficiente. Quando nós analisamos ali o tema, né, entrando no site do TST, fica bem fácil de a gente perceber. Temos ali o tema, temos um acórdão e temos o número do tema e depois a especificação dele. Quando a gente entra ali no acórdão, o TST faz exatamente qual foi o traçado, quais eram os entendimentos, o que se tem de divergente, e aí verifica, olha, já nos manifestamos dessa forma na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima turma, em todas as turmas, inclusive na sessão especializada, também já formamos entendimento. Então, a razão de decidir do tribunal é essa, e o tema é esse. E a gente consegue ter ali uma boa noção. Uma vitrine da situação. Eu vi só uma questão que eu achei bem interessante, que foi a da súmula... Era a súmula 291 e hoje é o tema... Eu coloquei 147 aqui, mas não é. Se eu não estou enganado, é o tema 137 do TST. O tema versava... A questão, ela versava sobre as horas extras e possibilidade de uma estabilização financeira ou uma recompensa financeira para aquele que ficava um tempo trabalhando em horas extras e depois tinha essas horas extras suprimidas. Ou seja, o trabalho extraordinário passou a ser suprimido, mas durante um bom tempo ele trabalhou contando com as horas extraordinárias e com seu respectivo pagamento, certo. Não é? E isso gerou uma súmula, que era a súmula 291, que teve origem ao enunciado 76, lá em 1989, talvez até um pouco antes disso. A súmula 137, ela vem dizendo o seguinte, que a supressão total ou parcial do serviço suplementar prestado com a habitualidade enseja o pagamento da indenização compensatória nos moldes da súmula 291 do TST. E ela prossegue. Ainda que o labor extraordinário tenha sido reconhecido somente em juízo e que sua cessação ou redução decorra da adequação à jornada de trabalho fixada judicialmente. Essa parte final não tinha na súmula 291. E as razões de decidir da súmula 291 não está no acórdão precedente do tema 137. Então, para a gente buscar a razão de decidir do tema 137, a gente tem que entrar na súmula 291, buscar os precedentes e verificar quais precedentes possuir, porque essa súmula, essa questão ela já foi alterada várias vezes. O enunciado 76 antes previa o seguinte, não me recordo aqui o seu teor, mas a sua essência, a sua ratio, né, era justamente essa. Realizadas as horas extras durante 2 anos, o empregado não pode ter a sua supressão. Ainda que retire as suas horas, não poderá retirar o valor que era percebido. Estabilidade financeira, não é? Tá. E isso vigorou ali por algum tempo. Chegou num determinado momento em que se percebeu que não seria a melhor solução. Por quê? Então, vamos fazer o seguinte, vamos demitir esse empregado, não é? Após 2 anos, vamos contratar outro com o salário anterior. Enfim, então não vamos precisar pagar as horas extras para ele sem que ele as faça. E também não vamos precisar exigir que ele continue fazendo horas extras, por quê? Porque uma das questões principais para a supressão é justamente de preservar, não é, a saúde e segurança do seu trabalhador. A gente sabe que as horas extraordinárias são extraordinárias, não? A gente não pode tornar ordinário o que é extraordinário. Enfim, então estabeleceu o seguinte, bom, se por um lado não podemos dar essa estabilidade financeira, porque vai ser injusto com o empregador, não é pagar por algo que não está sendo realizado. E também não é justo retirar este valor ou mesmo penalizar aquele trabalhador com uma dispensa.
vamos conceder ele uma indenização. Então, lá em 1989, o ministro Marco Aurélio de Mello, na época não era desembargador, disse o seguinte: não há nenhuma, não vamos nem manter esse valor e também não é justo retirar esse valor de maneira abrupta. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar uma indenização. Então, quem tem ali, e aí veio a súmula 291, a supressão pelo trabalhador do serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos 1 ano assegura ao empregado o direito à indenização correspondente a 1 mês das horas suprimidas para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço. Então, você vai ter uma indenização pelo tanto de tempo que você permaneceu naquela situação. E depois de um determinado tempo, você já não terá mais esse valor e pronto, estamos aqui resolvidos, não é? Essa súmula teve uma alteração, supressão total ou parcial, depois vieram outros entendimentos e os outros precedentes vão dando, não é? Essa notícia, até que a gente chega no tema 137, que fala sobre essa questão que também, essas horas extras podem vir também reconhecidas pelo juízo. Podem ser horas extras reconhecidas em sentença. Pois bem, quando que a gente vai, só olhando o julgado do tema 137, a gente não consegue ter essa amplitude para extrair a rácio. Porque onde eu quero chegar especificamente nesse sentido? Horas extras, feitas com habitualidade, permitem que o empregado tenha uma indenização quando elas são suprimidas. Qual é o intuito? Preservar que ele tenha ali um ganho para não ter a sua redução abrupta, permitir que o empregador não pague por uma situação que não mais é exposta àquele empregado, não é? E preserve também preserva a saúde do trabalhador, no caso de horas extras. E no caso de insalubridade? O trabalhador que fica mais de 1 ano trabalhando em condições insalubres. E o que trabalha em condições perigosas? E o que trabalha em labor noturno? Eles não estão na súmula 291. Eles não estão no tema 137. E se eu for no acórdão da 137, do tema 137, e tentar extrair de lá a razão de decidir, eu não vou conseguir. Porque a razão de decidir que fala que há necessidade de uma compensação, há necessidade da preservação da saúde e há necessidade de também preservar, não é, o interesse do empregador, está lá em 1989. Está naquele julgado. Existem outros, eu não li todos, pode ser que algum outro também traga essa razão de decidir. Mas eu não consigo extrair. E eu não posso presumir essa rácio da tese, do tema. Eu tenho que trazer do julgado. E qual é o julgado? Então, essa definição do que é lei, do que é a melhor interpretação, que é a razão de decidir, e do que é o tema, a melhor é uma das hipóteses, a hipótese concreta da razão de decidir, ela é o tema. A razão de decidir é a melhor interpretação da lei, e a lei é um dispositivo que comporta várias interpretações. Isso a gente precisa ter em mente, esse caminho a gente precisa ter em mente para saber o que precisa constar do julgado, o que precisa constar do tema. Penso que esse entendimento a gente precisa ter para depois não cometer alguns equívocos, como alguns que eu ando vendo por aí. Quando a gente ouve já ouvi podcasts, já ouvi muitos operadores de direito falando sobre isso, e quando eles falam sobre os temas do TST, eles dizem, não, o TST poderia ter dito isso. Ele poderia ter dito isso? Eu não sei. Está no caso concreto? Porque se não está no caso concreto, ele não poderia ter dito. Ele não poderia dizer. Porque se ele disser isso, se ele disser algo que não está no caso concreto no tema, ele não está gerando um precedente, ele está gerando lei. Ele está legislando. Isso a gente não pode fazer. Não pode fazer. Doutor Rezé, é um tema que a gente tem aí, precisaria de várias horas para a gente seguir, né? Já passamos bastante. O que mais, gente, fechando, o que você recomenda hoje, assim, para o operador do direito, para o empregador, para o empregado dentro dessa situação? Porque, entenda assim, para quem não está acostumado, quem é no dia a dia, como a gente já disse aqui, ele não consegue enxergar. Mas
qual que é a recomendação que a gente pode dar aqui? Qual a orientação dentro dessa, vamos dizer assim, essa nova forma de trabalhar do judiciário, se é que eu posso chamar assim? Eu acredito que todos os operadores de direito devem elaborar todas as suas peças e analisar todos os seus casos com as abas dos tribunais superiores abertas nos precedentes e analisar não só os temas, e sim as razões de decidir dos acórdãos. Eu não consigo extrair a rácio. São muitos acórdãos, eu tenho ali uma dificuldade. Ok, tente ir pelo tema, ou tente extrair, não é? Verificar ali no acórdão a razão de decidir que eventualmente possa te beneficiar, não é? E expor o porquê aquelas outras eventuais fundamentações não o beneficiam. Sabe que no direito, na common law, existe essa obrigatoriedade. No direito brasileiro também existe mais ou menos essa necessidade de a parte, além de dizer o que te interessa, não é? De dizer o que é principal para o seu caso, também dizer o que é prejudicial para o seu caso e rebater ali e dar o caminho, o outro caminho, e dizer que aquele não é o correto, e que o correto é o seu. Então, explorar todas as áreas, mas sempre de olho nos precedentes e sempre de olho nas razões de decidir, nos acórdãos que deram ensejo àquele tema, àquela tese. Joia. Doutor Rez, obrigado mais uma vez por ter assistido o nosso vídeo. Obrigado por os esclarecimentos, os precedentes. Para nós, o direito, tu falou assim, aquilo que é tudo novo, né? A gente demora ainda para se adaptar e ainda colocar em prática, né? Mas acho que ficou muito claro e já fica o convite aqui. Acho que é um tema que a gente vai precisar voltar a falar. Tá? Pra gente colocar. Dá pra gente falar todo dia, dá pra falar muito sobre esse tema. E quando a gente estiver achando assim, agora eu já tô sabendo, mais ou menos vai vir coisa nova e a gente vai aprendendo. Muito obrigado. Marco, muito obrigado. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui e fico à disposição sempre que precisar. Muito obrigado a vocês pela audiência. Sigam nas nossas redes sociais. Um abraço.